Sejam muito bem-vindos ao Inclusão 220. Aqui eu ajudo professores a dominarem a adaptação curricular para os seus alunos com deficiência. Eu sou Verusca de Paula e o tema de hoje é: como fazer com que seu aluno com deficiência intelectual entenda o que você está ensinando? Pessoas com deficiência geralmente apresentam dificuldades relacionadas com a comunicação. E numa escola, comunicação é tudo, não é? O professor fala, o aluno entende. O aluno fala, o professor entende. Simples assim? Que não, nem sempre é tão simples assim, principalmente quando se fala de um aluno com deficiência ou com limitações na comunicação. Pode ser também um aluno com dislexia, déficit de atenção, autismo. Essa aula de hoje ela vai servir para qualquer aluno que tiver uma limitação na comunicação e na linguagem. E aí dentro da sala de aula surge um problema, porque a pessoa com deficiência intelectual ela não consegue entender o que o professor está falando e não consegue dizer para o professor o que ela está compreendendo, se está compreendendo ou não. E aí lascou. Calma, eu vou te mostrar 4 estratégias que vão te ajudar muito quando você tiver um aluno em sala de aula com dificuldade na comunicação. E aí em casa você prepara uma aula com todo carinho, você faz um belo planejamento. Você faz um roteiro excelente da sua aula e vai para a escola todo animado com as anotações que você fez para você dar aquela aula. Então, na escola, você começa a dar a sua aula e você vê que a turma está envolvida, está todo mundo participando e você vai ficando empolgado, animado. E sabe aquele momento que a turma está toda vidrada em você e, de repente, você faz uma pergunta e algum aluno lá no final da sala levanta a mão e você fala assim, puxa vida, até aquela aluna, a Silvinha, que nunca pergunta nada, hoje quer saber, quer perguntar, a turma está muito envolvida e você fica todo animado. E aí, quando a Silvinha levanta a mão e ela vai fazer uma pergunta, ela vira com essa aqui. Professora, posso ir no banheiro? Arrasada! É assim que eu fico. Talvez essa aluna não prestou atenção na aula porque ela não quis, porque a aula não estava tão interessante, porque ela estava preocupada com o videogame, ou porque ela queria o banheiro mesmo. Mas não é desse tipo de aluno que nós vamos falar hoje. Do aluno que, se ele tivesse prestado atenção, ele teria participado da sua aula. Nós vamos falar daquele aluno que, mesmo que ele prestasse atenção, mesmo que ele quisesse entender, ele não consegue entender o que você fala do jeito que você está falando. Esse é o aluno com deficiência intelectual e que apresenta dificuldades na comunicação e na linguagem. É desse aluno que nós vamos falar hoje. Agora imagina essa aula maravilhosa que você deu, toda a turma participando e você olha, está lá o seu aluno com deficiência intelectual, vidrado em você. E aí você pensa, puxa, hoje ele está conseguindo acompanhar a aula. E então você faz uma pergunta para ele e ele olha para você e nada, não entendeu nada. E aí você percebe que o seu aluno está mais perdido do que bala em boca de banguelo. Nenhuma? Não sobrou nada? E aí nessa aula, antes de você enlouquecer, você precisa pensar em uma coisa. Será que a forma que eu me comuniquei com esse aluno foi eficiente? Será que a estratégia que eu utilizei fez com que ele compreendesse o conteúdo que eu estou ensinando? Será que eu estou usando a estratégia correta para o meu aluno aprender o que eu quero ensinar? E se eu usar uma estratégia diferente na comunicação? Será que ele vai aprender? Então, já pega aí uma caneta e um caderno e anota as dicas que eu vou te dar. 4 estratégias que vão te ajudar a fazer com que seu aluno que tem limitações na comunicação, linguagem e compreensão, entender o que você está querendo ensinar. E quando falamos em comunicação, estamos nos referindo também à linguagem, a capacidade de eu dizer alguma coisa e você compreender, e você dizer alguma coisa e eu compreender. Aí estamos falando na capacidade de transmitir uma informação e de ser entendido. E esse processo envolve a troca de informações entre 2 ou mais pessoas. E aí, cara, o que você vai dizer pra gente hoje, hein? Se um aluno com deficiência intelectual ele tem dificuldade na comunicação, ele vai ter muita dificuldade de entender o que você está ensinando em sala de aula. Ele não vai conseguir acompanhar o conteúdo junto com os outros colegas da turma. Esse aluno com deficiência intelectual, ele pode ser muito mais lento para processar a informação,
para responder uma pergunta, e aí acontece muito comum. Quando a gente está numa turma e tem um aluno com deficiência intelectual e você faz uma pergunta para esse aluno com deficiência intelectual. Sabe o que acontece? Os colegas acabam respondendo as perguntas para ele. Às vezes por comodidade, ele já sabe que os colegas vão responder, às vezes porque não sabe mesmo, às vezes porque ele leva um tempo muito maior para processar a informação. E aí, na ansiedade, a turma acaba respondendo por ele. E se for muito comum que os colegas respondam pelo aluno que tem deficiência intelectual, isso pode estar reforçando nele a crença de limitação. Ou seja, eu não tenho capacidade para responder essas questões que estão me perguntando. Então, eu deixo mesmo para os outros responderem para mim. E aí vai então a nossa primeira estratégia, que é dar tempo para o processamento da linguagem e para responder. E como eles podem levar muito mais tempo ou pouco mais tempo, isso vai depender, porque cada pessoa é única. Quando a gente fala de deficiência intelectual, a gente não está estigmatizando que todos são da mesma forma. Cada deficiente intelectual vai apresentar um ritmo de aprendizagem, um tempo para aprender. Cada um vai ter suas peculiaridades. Então, uns podem responder com mais rapidez, outros podem demorar mais tempo, mas quando isso acontecer, o aluno precisa de um tempo maior para processar a informação e dar uma resposta. Por isso a gente precisa, tempo. E quanto mais os colegas responderem por ele, ou quanto mais alguém ficar pressionando para que ele responda, mais difícil vai ser para ele dar a resposta. Precisa realmente esperar um pouco mais para que ele consiga elaborar, raciocinar e transmitir o que ele compreendeu. Então, muita calma nessa hora. E às vezes, em sala de aula, ter paciência não é tão simples assim. A gente precisa exercitar mesmo a paciência. Porque muitas vezes você vai perguntar para o seu aluno com deficiência uma coisa simples. Por exemplo, quantos anos você tem? E o aluno está lá elaborando, pensando como que ele vai te responder, ou tentando encontrar essa resposta, tentando lembrar. Enquanto isso, uns 5 meninos já gritaram: é 15, é 8, é 7, já falaram a idade dele. Você deu uma aula sobre fotossíntese e vai perguntar para o aluno: e aí, sobre o que nós falamos hoje? E a turma responde: sobre fotossíntese. Nem deixa o aluno tentar encontrar a resposta, tentar responder. Logo pulam na frente e já respondem pelo aluno com deficiência intelectual. Alguns alunos podem ficar incomodados com isso, mas na minha prática eu vejo que eles ficam bem mais acomodados com essa situação, porque é muito mais fácil alguém responder por ele, não é? Mas não é isso que a gente quer. Quando isso acontecer, você precisa dizer para a turma que vai esperar a resposta dele, que a opinião dele também é importante. Mas tem que tomar cuidado com as perguntas que você vai fazer na frente de todos os alunos para o seu aluno com deficiência intelectual. Não vai fazer aí uma pergunta que ele não saiba responder ou que seja muito difícil. Por exemplo, a aula foi sobre fotossíntese. E aí você vai perguntar para ele: escreva as funções químicas que acontecem na fotossíntese na fase luminosa. Você precisa lembrar que ele apresenta limitação na comunicação e na linguagem. Aí não, né? Precisa ser uma pergunta que o estimule a falar, não fácil demais, precisa estar de acordo com a idade cronológica. Às vezes a gente pensa que só pelo aluno ter deficiência intelectual vai tratá-lo como: tico, que coisa mais linda, mais fofinha. Não. Se ele tem 15 anos, você vai tratá-lo como um adolescente de 15 anos. Se ele já é um jovem aprendiz, você vai tratá-lo como um jovem aprendiz. Então você vai fazer uma pergunta de acordo com a idade cronológica dele, mas que ele tenha condição de conseguir dar uma resposta, elaborar uma resposta. Então, por exemplo, nessa aula, diz para mim o que você entendeu sobre a fotossíntese. Perguntas muito complexas podem deixar o seu aluno, que já tem dificuldade na comunicação, ainda mais inseguro para se expressar. Faça perguntas que ele seja capaz de responder, porque assim ele vai se sentir mais confiante a cada vez que você fizer uma nova pergunta para ele. Ele vai ver que você dá tempo para ele responder, para ele assimilar, processar a informação e que a resposta vai ser possível para ele. Então ele sabe que toda vez que você fizer uma pergunta para ele, você vai valorizar o aprendizado dele através daquela pergunta e ele vai se sentir mais confiante. Ô, Verusca, quanto tempo eu preciso esperar para o meu aluno com deficiência intelectual responder? Não sei, cada um é cada um.
Às vezes vai ser 2 segundos, 1 minuto. Às vezes ele não responde na mesma hora, diz assim: ah, então tá, na hora do recreio você pensa e quando você voltar você responde para mim. Ele vai ter um intervalo para pensar ou para buscar essa resposta até mesmo com os outros colegas, mas ele vai dar a resposta. Então dê o tempo que ele precisa e isso você vai descobrir avaliando o seu aluno. Convivendo com ele, você vai compreender como que é o tempo que ele precisa para responder as perguntas que você está fazendo para ele ou que você vai fazer para ele. O que não pode acontecer é você achar que por ele ter deficiência intelectual, você não precisa fazer pergunta para ele. Isso não pode acontecer. Ele está ali, ele quer participar. Principalmente os alunos com deficiência intelectual, quando chegam na adolescência, vocês sabiam que eles percebem que são tratados diferente e não gostam disso? Às vezes você faz uma adaptação curricular para ele. Se você der uma atividade, uma folha totalmente diferente da dos colegas, ele não aceita, ele tem vergonha. Ele fala, não quero não. Eles vão achar que eu sou burro, eles falam assim. Eles vão achar que eu não sei. Então você tem que dar uma atividade adaptada, mais ou menos similar, para ele não ficar com vergonha diante dos outros colegas. Agora anota aí a segunda estratégia para você trabalhar com seu aluno com deficiência intelectual que tem limitação na comunicação. E a segunda estratégia é falar frente a frente, com olhos nos olhos, com frases curtas e objetivas. E esse ponto é muito importante porque nós, professores, temos sim a tendência de falar muito. Nós falamos muito sim, porque afinal de contas nós queremos explicar o máximo possível para que nossos alunos aprendam. E quanto mais se explica, mais fácil de entender, não é? Só que não, para o aluno com deficiência intelectual não funciona assim. Nesse caso, explicar demais, dar muitos detalhes e falar demais pode gerar um excesso de informações e fazer com que o aluno se perca e não consiga acompanhar o seu raciocínio. Então, a dica é, seja mais objetivo, use frases mais curtas para que o aluno consiga entender o seu raciocínio. Se, por exemplo, é uma situação de matemática, uma sentença matemática, geralmente a gente faz assim. Certa vez, Maria saiu de casa, ela recebeu um dinheiro e foi à padaria comprar pães. Chegando lá, ela observou que tinham pães deliciosos, escolheu entre eles e a gente vai floreando e vai dando um monte de informações e naquele conjunto de informações ali tem que descobrir uma sentença matemática. E aí o aluno com deficiência intelectual vai ficar perdido. Para ele, precisa ser uma informação mais enxuta, mais enxugada, mais objetiva. Maria foi à padaria e comprou X e Y, quanto gastou. Aquelas informações secundárias, como ela foi à padaria, tinham vários pães, que são informações secundárias, elas podem ser omitidas nesse momento para o aluno compreender melhor o que está sendo proposto para ele. E aí você vai dar prioridade às informações mais relevantes, às informações fundamentais para que ele consiga entender. E isso vale para todas as disciplinas que você for trabalhar com seu aluno com deficiência. Todas. Você precisa ser o mais objetivo possível para que ele consiga entender o que você está tentando dizer. E sempre de frente para o aluno e olhando nos olhos dele. E sabe por que o aluno com deficiência intelectual precisa que você faça essas estratégias com ele? Porque ele apresenta limitações no desenvolvimento cognitivo. Para que seu aluno com deficiência intelectual consiga acompanhar as suas aulas e entender o que você está ensinando, você precisa ser mais objetivo nas suas informações. Não dar muitas informações ao mesmo tempo, nem informações longas, porque ele vai ficar perdido. Por exemplo, se você disser para ele assim, para a turma, você disse assim para a turma: turma, agora vocês vão pegar o livro de ciências, vão abrir na página 65, vão fazer atividade X, Y e Z. Logo após, vocês vão para o intervalo e quando retornarmos, nós já vamos pegar o conteúdo de história. O aluno não entendeu nada. Ele está voando ainda lá no livro de ciências que ele tinha que pegar. Então, para ele pegue o livro de ciências. Agora abra na página 62. Espere ele abrir. Se ele não conseguir, você ajuda ele a abrir. Agora nós vamos fazer a atividade XYZ. Se ele conseguir fazer sozinho, beleza.
Se ele não, pode ter um apoio. E aí tem outro vídeo que nós falamos de como ajudar o seu aluno a fazer as atividades do livro didático. E aí, achou? Quando chegar o momento do recreio, intervalo, agora você vai guardar o livro, nós vamos para o intervalo. Foi para o intervalo. Quando voltar do intervalo, você fala novamente qual é o livro que vai ser utilizado naquele momento. Não adianta você dar todas as informações ao mesmo tempo, ele vai ficar completamente perdido, ele não consegue memorizar essa sequência de informações que você está dando. Então você vai dar uma por uma. Deu a informação? Aguarda ele realizar. A segunda informação, aguarda ele realizar. E assim você vai fazendo até que com o tempo ele vá conseguindo agrupar informações, dando 2 informações. E aí você vai dosando para ver em que momento ele já está evoluindo para que você consiga fazer esse agrupamento de solicitações ao mesmo tempo. Mas para iniciar, uma de cada vez com o seu aluno e nada de falar demais. Você pode até apresentar um texto para o seu aluno, mas esse texto precisa ser, às vezes, resumido para que ele possa entender. Você precisa pegar a informação central daquele texto, de uma história que você está trabalhando, pega aquela informação principal, dá uma enxugada nessa informação e explica para ele com palavras mais sucintas, né, com vocabulário mais acessível, porque a gente sabe também que a deficiência intelectual a pessoa com deficiência intelectual, ela pode ter um vocabulário bem mais restrito, então você vai dar uma enxugada nesse vocabulário aí. É claro que a gente vai estar trabalhando para que ele possa aprender novas palavras, aumentar o vocabulário, mas no momento o objetivo era compreender o texto e não ampliar o vocabulário. Então, nesse momento eu vou fazer com que ele compreenda o texto com informações mais acessíveis para ele. Você pode sim dar prioridades a umas informações em detrimento das outras naquele momento. Antes de irmos para a nossa terceira estratégia, você pode estar se perguntando, mas por que eu preciso fazer isso tudo para o meu aluno com deficiência intelectual e entender o que eu estou ensinando em sala de aula? Porque, gente, para uma pessoa ser considerada deficiente intelectual, ela precisa ter uma média intelectual, ou seja, um coeficiente, uma quantidade de inteligência significativamente abaixo da média. E não só isso, além dela ter uma inteligência abaixo da média, ela vai ter também limitações naquilo que a gente chama de comportamentos adaptativos, que são os comportamentos que nos tornam aptos a viver socialmente. Por que eu sei que eu tenho que vir para a escola de uniforme? Porque é um comportamento que me adaptou, que eu preciso estar na escola como aluno de uniforme. Então, esses comportamentos adaptativos relacionados aos cuidados pessoais, da vida diária, eu saber me vestir, cuidar de mim, eu saber pegar um ônibus, dar um troco, esses comportamentos que me tornam aptos a conviver socialmente, pode ter a pessoa com deficiência intelectual, ela pode ter prejuízo em pelo menos 2 comportamentos adaptativos. Então, somando isso, que é um QI significativamente abaixo da média, mais prejuízo no comportamento adaptativo, juntando isso, vai ter um diagnóstico. Claro que não sou eu, professora, nem você, professor, que vai dar esse diagnóstico, mas a gente percebe. Quando chega um aluno com deficiência intelectual na sala de aula, a gente fala, poxa, esse aluno tem alguma coisa. Eu não sei exatamente o que, mas ele tem. E o nosso olhar como professor é extremamente importante, porque muitas vezes em casa a família não tem nenhuma outra referência de parâmetro para comparar. Vê que a criança está tendo um atraso. Por isso que o nosso trabalho como professor é tão importante. Porque muitas vezes a primeira pessoa que vai perceber que o aluno tem alguma limitação é o professor. Em casa ele é o filhinho da mamãe, o super protegido. É aquela criança que demorou para andar, demorou para falar e a família diz assim, ele é preguiçoso. Todo mundo pega no colo. Não tem outras crianças aqui, ele só convive com os adultos, por isso ele é mais assim. Não consegue perceber que a criança está tendo um atraso no desenvolvimento. E quando chega lá na escola, às vezes nas séries iniciais ou antes disso, ainda na creche, o professor percebe que esse aluno está apresentando um atraso no desenvolvimento. Então, por isso que nós precisamos ter muitas estratégias com o aluno com deficiência intelectual, porque hoje nós estamos falando da comunicação, mas o aluno com deficiência intelectual, ele tem outras limitações também.
Ele pode apresentar limitações motoras, pode apresentar limitações na área acadêmica. Hoje nós estamos falando sobre algumas estratégias, não todas, mas 4 estratégias que já vão te ajudar muito para minimizar o impacto que existe no déficit de comunicação dos alunos com deficiência intelectual. Então já pega o caderno e anota aí essa terceira estratégia, que é checar o entendimento e pedir para a criança repetir as instruções que foram dadas. Quando você der uma tarefa para o seu aluno com DI, é muito importante que você cheque, que você confirme se ele realmente entendeu o que você está falando. É muito comum você dizer algo para um aluno com deficiência intelectual e ele balançar com a cabeça como se estivesse entendendo tudo. E aí, quando você pergunta o que você entendeu, ele não sabe dizer, porque ele não entendeu nada. Uma vez eu pedi um aluno meu com deficiência intelectual para ir na sala da colega pegar uma borracha emprestada. Aí eu disse assim para ele assim, vai na sala da colega e pega... Aí quando eu falei, vai na sala da colega, ele foi, saiu correndo. Daí a pouco volta ele, é para fazer o quê? Falei, para pegar a borracha emprestada. Aí ele foi correndo e voltou sem a borracha. É o que mesmo? Falei, a borracha. Aí ele foi correndo e conseguiu voltar com a borracha. Então, às vezes, ele nem espera você terminar de falar, ele já corre, ele não espera todas as informações porque ele tem dificuldade de assimilar todo o contexto de informações. Por isso, elas precisam ser pontuais, sucintas, e nesse momento nós vamos falar de checar a compreensão. Então, quando você pedir algo para o seu aluno com deficiência intelectual, pergunte, o que eu pedi? O que você vai fazer? Para ver se ele realmente está entendendo o que você está sugerindo para ele fazer. Você deu uma aula? Pergunta para ele, o que você entendeu sobre essa aula? Nós falamos sobre qual assunto? E aí você vai lembrar lá da primeira estratégia que nós falamos, dar tempo para ele processar a informação. Às vezes a resposta pode demorar um pouquinho, mas ela pode ser que ela venha. E se ela vier, vai ser muito bom você ter esperado. Quando você checa o entendimento desse aluno, você vai conseguir perceber onde estão as lacunas da aprendizagem. Ou seja, onde ele não atendeu, onde ele não entendeu. Qual parte da explicação, ou do processo, ou da atividade ele não entendeu. E muitas vezes você vai precisar explicar novamente. A repetição é muito importante para o aluno com deficiência intelectual. Então, repetir uma fala, uma explicação, ajuda que ele compreenda. E às vezes, se você repetiu, ele não entendeu, você vai precisar repetir de outra forma. Você vai precisar usar um novo jeito de falar, você vai precisar exemplificar, você vai precisar demonstrar para ver se ele consegue entender. E aí, fez tudo isso, pergunta, e agora você entendeu? O que você entendeu? Tente fazer perguntas em que a resposta não seja sempre sim ou não, senão ele vai ficar só no sim ou não. Faça perguntas mais objetivas, tipo, como? Me explique. O que? Assim ele vai ter que dizer pelo menos 2 ou 3 palavras, ele vai ter que formar uma frase para te responder. Você pode reforçar a sua fala com expressões faciais, com gestos, com objetos, com imagens. Principalmente, gente, com muitas imagens e vídeos. Hoje está muito fácil a gente ensinar usando vídeo. Você pega o celular e mostra para ele ali. Há pouco tempo eu estava trabalhando com um aluno com deficiência intelectual. Um jogo de... Como é que chama, gente? Assim, ó. Que vira. É igual? Ai, meu Deus. Como é que é o nome? Jesus Cristo. O nome sumiu da minha cabeça. Ah, jogo da memória. Nossa, que memória minha. Estava trabalhando com ele um jogo da memória, e o jogo da memória era de imagens de animais. E aí, eu fui percebendo que tinha alguns animais que ele não conhecia. Por exemplo, ele não sabia o que era um rinoceronte, tamanduá, né, gato, cachorro, ele sabia, mas outros... E olha que é um aluno com deficiência intelectual de 12 anos, de 1,90 m. Um triplex de menino. Mas não conhecia alguns animais. E é muito fácil para mim. Eu peguei o celular, você não sabe o que é um rinoceronte? Tá aqui, ó. A foto do celular na palma da mão. A foto do rinoceronte na palma da mão. Ah, não sabe o que é um tamanduá? Tá aqui, ó. Ah, o que o tamanduá come? Olha aqui, ó. A língua dele, aqui. Então, eu pude mostrar essas imagens para ele, né? Para ele entender ali muito fácil.
Dessa forma, todas as vezes que você perceber que o seu aluno não compreendeu, você vai repetir aquela informação. Porém, às vezes você vai repetir usando uma estratégia diferente para que ele compreenda. Pode usar a mesma estratégia? Pode. Às vezes é necessário até usar a mesma estratégia, mas você pode variar também. Eu trabalho com professores no atendimento educacional especializado, então eu tenho que orientar professores para como atender os alunos com deficiência. E a maioria dos professores que eu atendo são professores de alunos com deficiência intelectual. E eles falam que ficam muito frustrados porque às vezes eles explicam e o aluno não consegue entender ou entende logo depois esquece. E eu sempre digo, gente, não desista do seu aluno. O seu aluno tem potencial de aprendizagem. Você precisa primeiro acreditar que ele é capaz de aprender. Se você acreditar que ele é capaz de aprender, quais são os recursos que eu vou utilizar para que ele aprenda? Então, eu usei um jogo, ele não conseguiu ainda me dar uma resposta educativa positiva. Vou usar uma música, vou usar uma história, vou usar um recurso. E sempre, gente, checando a informação, conferindo se ele entendeu o que você está dizendo para ele. Tem uma historinha muito legal e divertida que fala sobre essa falha na comunicação, de dizer alguma coisa e não checar o entendimento. E eu queria contar essa historinha para você antes de te dar a última estratégia do dia. Eu vou adaptar a história do cometa Halley e as pérolas da comunicação, para mostrar como que essa falta de checar a informação, como que ela pode trazer muitos ruídos, muitos prejuízos na compreensão. Agora eu sou a diretora da escola e chegou aqui para mim uma notícia muito importante. Eu vou avisar todos os pedagogos imediatamente. Ô, pedagoga, pode sentar que eu vou te explicar o que vai acontecer. Nós vamos fazer um evento maravilhoso aqui. Porque na próxima sexta-feira, olha, mais ou menos às 3 horas da tarde, o cometa Halley vai estar passando nessa área. E trata-se de um fenômeno que ocorre a cada 78 anos. E assim, por favor, eu quero que você reúna a todos os alunos no pátio da escola usando um lápis e um caderno, quando eu explicarei o fenômeno para eles. E se estiver chovendo, nós não vamos poder ver o raro espetáculo a olho nu. Sendo assim, todos deverão se dirigir ao refeitório, onde será exibido um filme e um documentário sobre o cometa Halley. Ah, supervisora, você chegou bem na hora. Por ordem da diretora, a dona Carminha, ela pediu para avisar que amanhã, às 15 horas, o cometa Halley fará uma aparição no pátio da escola. Mas caso chova nesse horário, a diretora vai dar uma outra ordem e essa ordem só acontece a cada 76 anos. Mande os professores informarem isso aos alunos. E é só isso. Amanhã, a diretora vai aparecer no pátio da escola com o cometa Halley às 15 horas. Um evento que ocorre somente a cada 76 anos. E se chover, a diretora mandará o cometa Halley para o refeitório da escola. Informe os alunos imediatamente. Eu vou datilografar esse recado muito importante e vou rodar no mimeógrafo. Amanhã, às 15 horas, quando chover, vai acontecer uma coisa muito importante. A diretora Halley, de 76 anos de idade, vai dirigir um ônibus da aviação Cometa no pátio da escola. Todos os alunos devem estar no refeitório. Essa é só uma historinha adaptada e bem exagerada sobre as falhas na comunicação. O que pode acontecer se você não checar e confirmar para ver se você realmente entendeu a mensagem que estava sendo passada. E a última estratégia de hoje, para nós ajudarmos o nosso aluno com deficiência intelectual a entender o que nós queremos ensinar, é reforçar instruções faladas com instruções impressas. No caso, pode ser palavras, imagens, símbolos, reforçando tudo que foi falado. Como a pessoa com deficiência intelectual ela pode apresentar prejuízo na memória, então as instruções faladas podem ser facilmente esquecidas. E quando você reforça a sua fala com imagens, fica muito mais fácil para o aluno assimilar e se lembrar das informações que foram dadas. Utilizar materiais concretos também ajudam muito na compreensão do nosso aluno com deficiência intelectual. E eu digo sempre que não é só para o aluno com deficiência intelectual, isso ajuda para vários tipos de alunos que podem apresentar diversas deficiências ou dificuldades de aprendizagem. Então, quando você utiliza o material concreto, fica muito mais fácil para o aluno conseguir entender e acessar o conteúdo que você está ministrando.
Existem várias estratégias que você pode usar com seu aluno com deficiência intelectual para ele vencer as barreiras que se apresentam na comunicação dele. Mas com essas 4 dicas que eu dei hoje, você já vai conseguir ajudar muito o seu aluno a acessar o currículo e conseguir se desenvolver na sua aula. E se tem algo que deixa um professor feliz, é ver o nosso aluno desenvolver, é ver que o nosso aluno está aprendendo. E por falar em feliz, eu que estou muito feliz porque você está até agora comigo neste vídeo. E a minha missão é ajudar vocês, professores, a dominarem a adaptação curricular para fazer com que seus alunos aprendam, para fazer com que seus alunos se desenvolvam. E para finalizar, eu vou deixar essa frase com vocês. Quando melhoramos a nossa comunicação, melhoramos os nossos resultados. Eu agradeço você por estar comigo até aqui. Compartilhe esse vídeo para que outros professores também possam saber como ensinar seus alunos com deficiência intelectual a superarem as barreiras da comunicação. Deixe o seu joinha e grande beijo e até a próxima!